Meus caros colegas, eu vou falar com vocês a respeito dos contratos Petrobras e os juros de mora. Diversas minutas padrão da Petrobras não contém os juros de mora, o índice aplicável aos juros de mora, ou seja, quando existe um ilícito contratual decorrente da execução do contrato, não há previsão qual o índice a ser aplicado. Nós podemos constatar isso em diversas minutas, está na minuta padrão de afretamento de embarcação, a minuta padrão de manutenção de oleoduto, de serviço de poços. Então, em diversas minutas padrão, não existe previsão de um índice de atualização monetária. Isso é importante, essa previsão, porque traz segurança jurídica tanto para a estatal quanto para a empresa contratada. Vejam, é muito importante distinguir cláusula de reajustamento de preços e juros de mora. Por que digo isso? Porque a cláusula de reajustamento de preços ela é aplicável quando o contrato está em vigor, quando há uma execução contratual, enquanto o inadimplemento contratual ele requer uma previsão sobre o índice de juros de mora, que é algo que não é inerente à execução contratual. Eu vou exemplificar isso. Quando nós estamos falando, por exemplo, de um caminhão-tanque que vai fazer o escoamento de petróleo, quais são os índices que vão compor a cláusula de reajustamento de preço? Os combustíveis e lubrificantes, a mão de obra, artigos de borracha em razão do desgaste dos pneus do caminhão. Então, são índices inerentes à execução contratual. E por isso nós podemos falar em cláusula de reajustamento de preço, o que, como já dito, não se confunde com o inadimplemento contratual. Inadimplemento contratual, nós vamos falar, portanto, de previsão de juros de mora para cobrir uma hipótese de descumprimento do contrato. O Código Civil, na sua redação anterior, previu o seguinte no artigo 406. Quando os juros de moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provier de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Então vejam, na ausência de previsão de convenção a respeito dos juros moratórios, a redação anterior do Código Civil previa a aplicação da taxa para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Vejam, apenas esse dispositivo já causou uma grande celeuma. Afinal de contas, quais são os juros de mora? São os juros de mora de 1% ao mês, conforme o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, ou são os juros de mora calculados com base na taxa Selic? O STJ se manifestou sobre essa matéria, a Corte Especial do STJ, entendendo que deveria ser aplicada a taxa Selic e afastou a taxa de juros moratórios de 1% ao mês prevista no Código Tributário Nacional. Por quê? Porque entendeu o STJ que o artigo 406, na sua redação original, falava de débito junto à Fazenda Nacional, portanto, se referia a tributos federais. E se tratando de tributos federais, estaremos falando da taxa Selic, ou seja, os juros de mora e mais atualização monetária se valem da taxa Selic para atualizar os tributos federais. Portanto, o STJ, a Corte Especial do STJ, afastou o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional e aplicou a taxa Selic como o índice correto nas situações de juros de mora, quando não há previsão no contrato. Quando nós vamos aqui para a nova redação do Código Civil, o artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905 de 2024, o artigo 406 passa a estipular o quê? Que quando não forem convencionados, ou quando forem sem taxa estipulada, ou quando provier de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa. E qual é essa taxa legal? A taxa legal é a Selic menos o IPCA-E, porque o artigo 389 do Código Civil, parágrafo único, fala do IPCA-E. E a metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação
serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Essa metodologia de cálculo já está prevista atualmente pela resolução do Conselho Monetário Nacional número 5.171 de 2024. Então lá está previsto como se calcula essa taxa legal. E vejam, também essa resolução esclareceu no artigo 6º que o regime de juros simples é o que se aplica a essa taxa legal. Não são juros compostos, mas juros simples. É extremamente salutar que as minutas padrão da Petrobras passem a conter previsões sobre os juros de mora em caso de inadimplemento contratual.